Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular da EMESCAM, EMESCAM Fundep, prova de 2023, segundo semestre. Olha o que ele manda para a gente, olha só. As vacinas e a importância do armazenamento correto. Muitas vacinas são termolábeis, isso significa que elas são sensíveis a mudanças de temperatura. São suas composições que determinam qual é a temperatura ideal, sendo que a boa parte delas tem a faixa ideal de temperatura, então uma boa parte delas tem uma faixa ideal de temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Bom, porém, também existem as que demandam temperaturas negativas para sua boa conservação. Esse é o caso da Pfizer, vacina contra coronavírus, que precisava ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Isso significa que cada vacina deve ser refrigerada a uma determinada temperatura. Na verdade, a gente tem que ver o que o fabricante fala e a refrigeração tem que ser feita de acordo com o que o fabricante disse. Tá? Caso contrário, sua ação imunizante pode ser comprometida. De acordo com as informações fornecidas no trecho da reportagem, a temperatura de armazenamento da vacina BioNTech da Pfizer, bom, então ele está falando da vacina da Pfizer. Então, repara, nós temos aqui uma situação de vacinas quaisquer e nós temos a vacina da Pfizer, que é menos 70 graus Celsius. Beleza? Bom, repara uma coisa que agora vem as nossas alternativas e vamos ver o que ele quer nessas alternativas. Esses distratores, pessoal, estão muito fracos. Sabe por quê? Olha só, a primeira frase fala assim, a temperatura da vacina da Pfizer, a temperatura de conservação da vacina da Pfizer é inferior ao 0 Kelvin. Bom, pessoal, olha bem. Quem estudou um pouquinho só da parte de termômetros, escalas termométricas, viu o seguinte. Não existem temperaturas inferiores a 0 Kelvin, pois em 0 Kelvin já não há agitação das partículas. Lembrem-se, temperatura é a medida de agitação das partículas. Em 0 Kelvin é onde as partículas já estariam de fato sem agitação. Então não existe temperaturas inferiores a 0 Kelvin. Não interessa, isso está errado, com texto ou sem texto, a frase estaria errada. Vamos pular a letra B. Corresponde a um valor menor que 203 na escala Kelvin. Bom, olha bem, menos 203 na escala Kelvin também está errado. Não existem valores de temperatura negativos na escala Kelvin, tá? A escala Kelvin começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela não tem valores abaixo de 0, exatamente pelo que nós falamos na letra A, tá? E por último, a letra D sofre uma alteração de 1,8 Kelvin ao variar 1 grau Celsius. Bom, na verdade, pessoal, a escala, a variação, porque repara que ele está falando em alteração. Então, se a temperatura altera 1,8, isto é, se a temperatura sobe 1,8 Kelvin, ela sobe 1 grau Celsius. Isso está errado. Por quê? As escalas Celsius e Kelvin foram divididas com as mesmas partes, tá? E isso quer dizer o seguinte, a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Se a temperatura subir 1 Kelvin, sua temperatura também irá subir em 1 grau Celsius. Então, se eu chego para você e falo, a temperatura do seu corpo subiu 2 graus Celsius. Não estou falando que é 2, estou falando que subiu 2. Então, quanto é que ela subiu em Kelvin? Ela subiu 2 Kelvin. Então, a variação em Celsius tem o mesmo valor da variação na escala Kelvin. É óbvio, pessoal, que acaba sobrando a letra B como a resposta correta. É maior do que 70 Kelvin, com certeza. Sabe por quê? Olha só, se eu pegar a equaçãozinha, θc igual a T menos 273, onde θc é a temperatura em Celsius e T é a temperatura em Kelvin, eu consigo fazer o seguinte, vou botar menos 70 graus Celsius, igual a T menos 273, e vou descobrir que menos 70 graus Celsius é a mesma coisa que 203 Kelvin. Então, falar que a vacina precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius
é a mesma coisa que falar que a vacina precisa ser armazenada a 203 Kelvin. E 203 é um valor maior do que 70, por isso a frase estaria correta. Beleza, minha gente? Então, repara que também ele tentou aí contextualizar um pouco a questão da medicina também, novamente, e é óbvio que toda pessoa que está dentro da medicina tem que saber lidar com escalas termométricas, tem que saber lidar com variação de temperatura, tem que saber lidar com essas coisas. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.